anterior foi deprimido e um texto bem deprimente também, hoje ele é uma mulher. Nesse texto agora é uma mulher e bem mais positivo. O professor viu, né, meu texto? Eu vi o texto de todo mundo, inclusive o seu. É bom, não precisa colocar o nome não, tá, pessoal? Eu vou fazer chamada no final. Antes de mais nada... E matéria é? Produção textual. Ah, tá. Aê! Olá, Pedro. Bom, eu vou apresentar para vocês um slide sobre gênero narrativo. Certo? Gênero narrativo é o gênero que narra alguma ação ou alguma coisa. Exato. Mas... Exemplo não de gênero... isso, né? Mas, professor, um detalhe. Ele pode conter ou não características reais. Como, por exemplo, a fábula, um conto de fadas. É isso aí que eu vou fazer aqui para a gente agora, tá? Vamos ouvir. Certo? Vocês estão vendo minha tela? Ela tava aqui, só que saiu, professor. Sumiu. Eu tava vendo, só que saiu. Ué. Tô E vendo. agora? Ei, tô vendo. Agora eu tô Vendo. Agora sim, gêneros, leitura e análise. Professor Tem um Carlos D, tá? Alberto. Desliga o microfone, tá bom? Estou vendo. Vendo, não vendo. Vai. Vamos lá. Gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Para isso, é necessário um narrador. É bem óbvio, né? Gênero narrativo precisa de narrador. Ou narradora. Também precisa de personagem, precisa de enredo, tempo e espaço. O narrador pode ser onisciente, observador, ou um personagem da narrativa, que pode conter um discurso direto, indireto ou indireto livre. Professor, Como outros... Oi. tudo interromper. Eu só queria dizer que nós já vimos esse conteúdo em literatura. Nós já vimos sobre o narrador onisciente, observador e o narrador personagem. Por exemplo, se não me engano, o onisciente é aquele que sabe de praticamente tudo sobre a história. O observador é aquele que está lá apenas para narrar. Vamos dizer assim, é um novato naquele mundo. E o narrador personagem é aquele que fez parte da história, como já diz aí na estrofe que você colocou para a gente. Ele também pode narrar em primeira pessoa, utilizando eu ou nós, por exemplo. Como eu ia dizendo, sobre o discurso direto, indireto ou indireto livre, ele não vai poder ser apresentado nessa aula de hoje. Na verdade, isso aqui seria apresentado ontem, certo? Sobre narrador, sobre personagem, sobre enredo, tempo e espaço. E hoje ficaríamos com o discurso direto, indireto ou indireto livre. Mas como ontem tive um pequeno probleminha de internet, por sinal, perdi 2 aulas, e claro, essas aulas vão ser repostas, a gente vai seguir o plano da aula, tá bem? Nós iremos seguir o plano de produção textual, tá certo? Sobre literatura é outra disciplina. Até porque o que vocês veem na minha disciplina, muitas vezes vocês veem na disciplina de língua portuguesa, por exemplo. Professor. Claro que uma disciplina conversa com a outra. Isso é bem óbvio. Oi. Vou mandar no chat tudo que eu consegui ler daquele livro. Não entendi. Li no chat. Tentei Eu não estou vendo o escrever. chat, filho. Quer tirar Professor, um print disso aqui? mas o que eu escrevi, o que eu disse está correto? Eu vou explicar Eu tudo. tô Eu não sei se está escrevendo correto tudo ou não, isso tá? no chat, professor. Eu tava quase terminando. Deixei um pouco.
Na verdade, vou tirar Esse uma documento eu vou colocar copiar. no Google Sala de Aula, no final da aula, ô Caio. Não precisa você Não, mas copiar, eu não. Eu vou quero colocar em copiar. PDF, tá? Eu vou botar no Samsung Note. Vamos lá. Desliguem os microfones, tá? Assim, o gênero narrativo apresenta, entre outros, estes principais subgêneros: a epopeia, romance, conto, novela e fábula. Viram isso aqui também, literatura? Vimos também. Eu não me lembro. Vimos tudo. Eu não consigo me lembrar Só não direito. vemos a novela. Eu não consigo me lembrar direito como é a epopeia. Qual o estilo? Quais as características de uma epopeia? Então não viram direito. Se viram, né? Se é que viram epopeia e novela em literatura também. Os dois O não. texto do gênero Novela a narrativo, gente não viu. momento, o texto do gênero narrativo conta uma história, o enredo, e apresenta os seguintes elementos: narrador, claro, gênero narrativo, tem que ter narrador. É a voz narrativa, isto é, aquele ou aquela que conta a história. Portanto, não devemos confundir essa voz com a voz do autor, pois ela se configura também em uma estratégia ficcional, em uma estratégia da ficção. É quase que essa relação que temos entre a voz do eu lírico do nosso heterônimo, certo? E a nossa voz do nosso eu poético. Você compõe uma história e cria um eu lírico. Não necessariamente aquela personalidade do eu lírico significa estar representando a sua personalidade. Sobre os narradores, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Pronto. Narrador onisciente ou onipresente. O que é a onisciência, pessoal? Para ninguém ler aqui, o que é a onisciência? Já que vocês já viram em literatura. Nós sabemos apenas que o narrador onisciente é aquele que sabe praticamente tudo. É aquele que está por dentro do texto, sabe do que está se tratando, dos personagens, etc. Nesse caso, a onisciência seria o quê? Ou melhor, a onipresença também seria o quê? A gente não Então, sabe. professor, eu sei que essa característica aí que você disse, a onisciência, a onipresença, ela é relacionada ao autor, quer dizer, ao narrador, esse tipo de narrador. Atenção. Aliás, deixa eu deixar aqui a tela preta ainda. É o Uma seguinte. coisa engraçada, professor, posso citar aqui? Talvez se eu conseguir tirar essa dúvida que eu tenho. Ele é como eu já disse, né? Esse tipo de narrador, mas eu não consigo ver uma diferença entre o narrador onisciente e o narrador, vamos dizer assim, normal. Não consegue? Onisciência. Vamos lá, agora é a hora da explicação. Onipresente significa estar em todo lugar ao mesmo tempo. É uma das características que as religiões que têm como doutrina o cristianismo atribuem para Deus. Dizem que Deus está em todo lugar, a todo instante. Então, ele é onipresente. Do mesmo jeito, ele sabe da consciência de todas as pessoas, segundo as religiões que têm como doutrina o cristianismo. Ele sabe de todos os pensamentos. Então, ele é onisciente, sabe de tudo, não apenas tudo que acontece, nesse caso aqui do narrador, né? Não tudo que acontece na história, e sim tudo que acontece na cabeça das pessoas. O narrador onisciente, ele penetra na consciência das pessoas.
É essa a diferença do narrador onisciente para os demais narradores. O narrador onisciente sabe o que é que está para acontecer. Ele pode fazer, eu estou explicando, ele pode fazer reflexões sobre a consciência das personagens. Já os demais narradores têm como função apenas narrar o que se passou ou o que está se passando. Ele não Ah, penetra a consciência. Um momento, pessoal, estou explicando. Ele não penetra a consciência das personagens, certo? E não tem essa característica de fazer reflexões sobre as ações e principalmente sobre os pensamentos das personagens, já que ele não está na cabeça das pessoas, das personagens. É essa a principal diferença do narrador onisciente para os outros narradores. Narrador em terceira pessoa, que tem conhecimento total das personagens, seus pensamentos, intenções e detalhes de suas histórias individuais. Entenderam? certo. Então, uma dúvida quer dizer que pode, em determinado momento, o narrador onisciente pode narrar o que está se passando na cabeça do personagem. Por exemplo, ele está com um pensamento em mente e o narrador pode contar para nós, vamos dizer assim, narrar para nós o que está sendo dito na mente do personagem. Aí outro Exato. exemplo, quer dizer que ele. Outra coisa. Ele pode, por exemplo, vamos ver. Por exemplo, João pegou uma faca para atacar José. João irá pegar uma faca para atacar José. Isso seria o narrador onisciente. Aí nesse momento, enquanto narradores normais diriam tipo, João pegou ou pega uma faca para tentar matar José. Seria algo do tipo, ou em presente ou no passado, enquanto quer dizer, ou no presente. Eu acho que você já saiu do narrador onisciente. Acho que sim, mas Deixa eu continuar. pode. Isso pode ser verificado no seguinte trecho do conto Pílades e Orestes, do livro Relíquias de Casa Velha, de Machado de Assis, em que o narrador conhece até as mais sutis, era para ter um mais aqui, deve ter tido um vídeo na hora de digitar, as mais sutis intenções da personagem Quintanilha. Quintanilha sentiu de lágrimas na voz, estava falando com entristecimento. Assim lhe pareceu, ao menos. Ou seja, até essa frase aqui, desliga o microfone, que está dando interferência, quando eu estiver falando. Quintanilha, aqui, segundo o narrador, estava com a voz um pouco chorosa, estava entristecida. Pelo menos foi o que ele conseguiu captar, o narrador, né? Pediu-lhe que guardasse o testamento. Só lhe respondia o som áspero da pena correndo o papel. A consulta dos livros era feita com tal melancolia que entristecia o outro. Desse jeito, o narrador aqui, onisciente, consegue entender exatamente o que se passa na cabeça das personagens, certo? Essa é a característica que diferencia esse narrador dos outros. Entenderam? Vamos lá, próximo. Narrador observador. Narrador em terceira pessoa também, que não tem conhecimento total das personagens. Olha só, ele se restringe a narrar suas ações. Vou explicar aqui para estabelecer a diferença de uma vez por todas. Olha só, o narrador onisciente sabe tudo o que acontece na cabeça das personagens. Ele é a pessoa que está dentro da consciência de todo mundo na história. Sabe tudo, sabe até os números da loteria. Já o narrador observador, ele só faz o seu trabalho, que é narrar as ações, as coisas que estão acontecendo ali, ou que aconteceram, certo? Assim como neste trecho da novela Pela Noite, de Caio Fernando Abreu. Voltou de repente e deu um salto para dentro da sala. A cara violenta, punho fechado, estendido em direção à barriga do outro. Aqui ele não penetrou na consciência de ninguém, não é verdade? Aqui ele não tinha essa função, certo? Ele apenas narrou tal qual as coisas estavam acontecendo. Todo mundo entendeu a diferença entre narrador
onisciente e narrador observador? Eu não entendi. Professor, Oi. aquela hora que meu fone ligou sozinho, é que alguma coisa tinha acontecido no meu Meet. Aí na hora que eu consegui entrar no Meet, ele ligou meu fone e minha imagem. Ele fez o que com a sua imagem, filho? Ele ligou minha imagem, que nem o senhor tá. Ligou minha câmera. Pois desliga, então, tá bem? Aliás, espere aí. Vamos lá. Como eu falei para vocês, esse apresentador aqui não tem cedilha. Então, vamos desenhar a cedilha. Ações aqui. Ficar bem bonitinho para vocês. Isso seria consequências? Ciência. Se fosse consequência, teria um... depois do... Eu acho que eu né? escolhi Vamos lá. o. Atenção, atenção, prestem atenção. Aqui temos o narrador onisciente, tá? E aqui temos o narrador, eu acho que foi em cima do nome gravando, né? Narrador observador. Vamos lá. Aqui o narrador onisciente, ele faz o seguinte, olha. Ele narra as ações, tá certo? Vou trocar de cor, né, para variar. Ele narra as ações e ele também penetra na consciência dos personagens da história, tá certo? Ele tem esse poder. Já o narrador observador, ele narra as ações, tá certo? Narra tudo que acontece na história, mas ele não sabe da consciência das personagens. O narrador onisciente sabe, porque ele tem a característica da onisciência, que é saber tudo que se passa na cabeça de outra pessoa. Já o narrador observador, olha só, ele apenas observa, tá certo? O narrador observador, ele só observa, só vê. Ele não penetra na consciência das personagens. Entendeu, Maiane? Entendi. Pronto. Tá vendo só como o que vocês viram em literatura não foi o suficiente? O professor, pessoal, sabe o que faz, sabe o que trabalha. Mas eu tô falando a verdade. Quando eu cheguei, criticaram a aula. A gente não criticou a aula, professor. Nós está dizendo que a maioria das coisas nós já havíamos visto em literatura. Mas nós não sabemos tudo só com aquela aula. Narrador personagem. Narrador em primeira pessoa. Assim, o próprio personagem conta a história, o que dá aos leitores uma visão parcial dos fatos. É o que acontece neste trecho do conto Frederico Paciência, do livro Contos Novos, de Mário de Andrade. Frederico Paciência estava maravilhoso, sujo do futebol, suave, corado, derramando vida, me olhou com uma ternura sorridente. Talvez havia um pouco de piedade. Mas assim, pessoal, nenhuma aula sobre um assunto vai ser completa. Vai sempre ter, por exemplo, deixa eu ver aqui, geometria. Eu acho que vocês veem geometria? A gente vê sim geometria. Pronto. Isso aí a gente não viu, mas a gente vê geometria. Vamos lá, geometria. Não tem nenhuma aula de geometria que seja completa. Você pode estudar geometria a sua vida toda e você não vai saber tudo de geometria. E quando você souber, lá com seus, sei lá, 60 anos, talvez você tenha esquecido de algumas coisas que você viu no ensino fundamental, no ensino médio. Então, todas as disciplinas conversam umas com as outras, tem relação. É sempre importante. Todas as aulas de literatura são importantes. Todas as aulas de geometria são importantes.
As aulas de língua portuguesa, língua inglesa, todas são importantes, e nenhuma é suficiente a ponto de calar outra disciplina, certo? Personagens. Vamos lá, personagens é super interessante isso aqui. Personagens são os participantes da história, quem age ou quem é afetado pelo enredo, podendo ser planas ou lineares. Personagem linear, vocês já viram, né? Professor, personagem linear é aquele que não ocorre no Aqui, ó, sem complexidade, superficial ou previsível. É esse o personagem linear. Como? Linear é aquele que não é difícil de compreender, né? É simples de entender. Já o esférico, o redondo, já é bem mais complicado de entender e tem A questão não é bem entender, é que ele é um pouco imprevisível. Você pode até compreender um pouco dele, sim. Quer dizer com imprevisível e previsível? Imprevisível ou previsível, por exemplo, é previsível que amanhã vá fazer muito calor. É previsível. Agora, amanhã é imprevisível se vai faltar internet ou não. Entendeu? Previsível é uma coisa fácil de você prever. Imprevisível é uma coisa que não dá para você prever. Passando para um conto, por exemplo, um personagem que é imprevisível, deixe-me ver aqui. A vida do 007. Vamos colocar o agente secreto. Já ouviram falar? Sim, já. Pronto. 007, nas primeiras histórias dele, ele era um personagem imprevisível. Ele chegou perto da morte muitas vezes. Então era difícil dizer se no começo da história ele ia morrer ou não, lá no final, certo? Ou então, deixe-me ver, é um personagem que a história dele terminou de uma maneira imprevisível, que é o caso que acontece em alguns animes, por exemplo, onde no final o protagonista morre. Eu não sei se vocês já assistiram Death Note, mas no final, para quem não assistiu, desculpe pelo spoiler. No final, o Kira morre. Aquilo foi muito imprevisível. Eu não me importo em assistir isso, não. Afinal, eu não ia dormir por 2 meses se assistisse. No final, o personagem morre. Ele era um personagem totalmente esférico. Você, a cada episódio, você não fazia ideia do que ia acontecer com esse personagem. Ele era muito complexo, ele era imprevisível, extremamente profundo de entendê-lo. Professor, se nós formos parar para pensar, toda ação que nós fazemos, não importa, seja um filme, um episódio, um texto, um livro, que conta algo, até mesmo as nossas próprias ações, é imprevisível, impossível saber o que pode ocorrer no final. Por exemplo, Não, tem histórias que são bem previsíveis. Por exemplo, os contos de fadas. Quase, aliás, todos terminam com aquela historinha e todos viveram felizes para sempre. Muito previsível. Todo conto de fada é previsível. Oi. O L também morre no final de Death Note. Ele morre um pouco antes do final, né? É. Uns 7 episódios antes, eu acho. Entendeu, Taimon? Tem umas histórias que são muito previsíveis, principalmente os contos de fadas, com aquelas princesinhas e tudo mais, aquela coisinha bonitinha, que todo mundo termina bem, o vilão se dá mal quando não morre, né? O vilão se dá mal, fica preso, vai para umas terras bem distantes, tudo muito previsível, não tem um só personagem esférico, todo mundo é linear. Você sabe, olha, exatamente a linearidade do personagem. A princesa vai terminar bem aqui, eu sei que ela vai terminar desse jeito. O pai da princesa vai terminar aqui, eu sei que vai terminar desse jeito. O capitão aqui do exército, do castelo, vai terminar desse jeito. Tá entendendo? Todos são lineares. Não tem um personagem que faça isso aqui, ó. Dê uma volta. Em toda a história, você não sabe o que é que esse abençoado vai fazer. Não tem um personagem complexo. Entendeu? eu não muito bem. Quer dizer, sei que ele... Como é? Não sei não.
Eu estou falando que tem histórias onde todos os personagens são lineares. Você sabe exatamente como é que vai terminar. Porque tem uma literatura muito simples. É isso que eu estou querendo dizer. O tempo. Como se Mas e divide o quando tempo? você se refere ao personagem? Porque quando se trata de história, é mais fácil dizer se é previsível ou não. Porque Não quando. entendi. Porque como é que nós sabemos se o personagem quer dizer, ele é esférico ou linear? Porque é para saber se um texto é previsível ou não. Porque, Assim, olha, você vai saber isso como quando eu você disse, passa. como eu disse, o conto de fadas, ele é muito previsível. Você sabe o que vai acontecer. Como você disse, sempre tem um final feliz. Sempre é um clichê, vamos dizer assim. E outros textos não. Em outros textos você não sabe o que vai acontecer. Se alguém vai morrer ou não. Enquanto o personagem. Vamos lá. Se eu não me engano, Taimon, você disse que sabe tocar um instrumento musical. Verdade? Ou eu estou enganado? Eu Sim, sei tocar também. eu toco flauta e teclado. Pronto, Eu vamos toco lá. só flauta. Presta atenção aqui no seguinte. Quem sabe tocar, com certeza já ouviu falar na expressão pegar música de ouvido. Você escuta a música e pega a música aqui no seu instrumento, né? Violão, teclado, flauta, seja lá qual for o instrumento, né? Sim, até que sou bom em fazer isso. Pronto. E tem também o ouvido absoluto, mas claro que eu não vou ficar falando dessas coisas aqui. Vamos lá. Você, quanto mais músicas você tem no seu repertório, mais fácil fica de você identificar as notas. Você passa a identificar notas um pouco mais complexas, de notas naturais para notas sustenidas, aí notas com sétima, com nona, nota diminuta, meio diminuto, por aí vai, certo? Do mesmo jeito aqui na literatura. Você nota o seguinte, você percebe o seguinte, tem o que eu sempre falo desde o começo do ano, aquelas receitas de bolo para fazer um texto. A fábula tem uma receita de bolo, o conto tem uma receita de bolo, o gênero lírico, a poesia lírica tem uma receita de bolo, a redação tem uma receita de bolo. Então, quando você olha para uma fábula, você sabe, olha, esse texto aqui já estou vendo o animal falando, lá no final vai ter uma lição de moral. Vai ter um personagem aqui, vai ter alguma coisa imprevisível, talvez tenha um personagem linear e alguns outros personagens, ou um personagem esférico. Como é que você consegue deduzir isso? Da mesma forma que você, quanto mais músicas sabe, mais notas consegue deduzir no seu ouvido, quanto mais texto você lê, mais ações você consegue prever na literatura. Você já leu tanto texto que quando você começa a ler, você nota aquelas características. Nossa, pelas ações desse personagem aqui, eu sei mais ou menos o que é que ele vai fazer. Está muito na cara. É que nem uma novela da Globo. As novelas da Globo são absolutamente iguais umas às outras. É desse jeito. Assim você consegue identificar. Ah, professor, está dizendo que eu consigo fazer essa assimilação de uma melhor maneira quando eu tenho um repertório sociocultural maior, ou seja, eu tenho que ler mais. Isso, exatamente. Claro que eu não vou fazer essa cobrança num nível altíssimo de vocês. Eu vou cobrar de acordo com o sexto ano, certo? Mas tem histórias que você consegue ler e já identifica. Esse personagem aqui é tão bonzinho, essa moça daqui também, eles estão se conhecendo, olha, eles vão terminar juntos. E acabam que terminam juntos. Foi muito previsível, como você falou, o termo que você falou, eu gostei, foi muito clichê. Tem histórias que são muito clichês. Como, por exemplo, uma história que é totalmente... Tem um ruído medonho aqui no meu microfone. Uma história que é totalmente anti-clichê é essa que eu falei, do Death Note. Ninguém imaginava como ia terminar daquele jeito. Se alguém imaginava, parabéns. Mas aquilo foi muito imprevisível. O jeito que a história terminou, na mesma medida que foi muito simples, foi muito diferente. Foi muito imprevisível. Uma coisa que eu não pensei que acontecesse, a morte do L e a morte do Kira. Não imaginava que os dois iam morrer daquele jeito. São personagens totalmente esféricos, conseguem
enganar o próprio leitor, conseguem surpreender o leitor. Tá Ah, certo? então, agora sim, agora entendi como que é possível identificar. Pode ser por meio das ações do personagem, né? Dependendo Isso. do que ele faz. Por exemplo, se ele é um cara bom, responsável, vai ser um herói. Se ele for um cara malvado que faz tudo errado, vai ser um vilão, por exemplo. Vamos lá para a chamada, só para dar tempo aqui. Ana Luísa. Ana Luísa não está presente. Antônia Yasmin. Yasmin Albuquerque está presente. Ashley Raika. Não está. Caio está presente. David não. Ellen também não. João Vitor está presente. Maria Clara está presente. Maria Isabelle. Cadê Maria Isabelle? Não está presente. Maria Luísa se encontra. Maria Luísa. Não, Maria Luísa não. Maria Yasmin. Mariana Vitória. Mariana Vitória. Está presente? Tá. Monique. Está presente também. Nádia. Nádia não está presente. Samantha e Taimon estão presentes. Agora no B. Ana Cecília. Ana Cecília está presente. Raifa Pinheiro. Raifa Pinheiro não. Coloquei, Caio. Raifa Pinheiro não. Danilo. Eu vi a Danilo no começo da aula. Deixa eu ver. Não. Danilo estava no começo, mas saiu. Maiane está presente, Gabriel também. João Pedro. Presente, professor Gabriel. Tá bem. Letícia. Então, Márcio da Silva. Um bocado. Maria Clarissa está presente. Maria Letícia Gomes. Miguel. Tá presente. A Nara está presente? Coloquei sua presença, Miguel. A Nara não está presente. Pedro Marcial se encontra. Sim, Marcial se encontra. Ronald Eric. E José Henrique. José Henrique se encontra? Muito bem. Bom, vamos aproveitar esses últimos minutos aqui para falar sobre o tempo. Deixa eu só terminar. Você tem alguma dúvida ou não? Não, isso eu ia dizer. Então, nós podemos determinar se o personagem é previsível ou não por meio das suas ações. Exato. Professor, Deixa eu colocar o tempo não aqui. tenho dúvida. Oi? Coloquei sua presença, Pedro. O tempo a gente classifica a princípio de duas maneiras. O tempo psicológico e o cronológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio, o tempo regular, indicador dos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, o nosso tempo físico. O passado, presente e a posição do futuro, dessa maneira, são bem demarcados, como, por exemplo, vamos ler o trecho do conto A Nova Califórnia, de Lima Barreto. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando, uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica adentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. Não sabia se dignara até a ir visitar, fosse quem fosse. Aliás, o sábio não se dignara até a ir visitar, fosse quem fosse, e aqui temos a demarcação do tempo.
passado, certo? Sim. Tempo psicológico. Não está relacionado ao espaço, mas ao interior da personagem. É o tempo do fluxo de consciência. Guardem isso aqui, olha. Tempo psicológico é o fluxo de consciência, certo? Ocorrido na mente da personagem. Portanto, ele é relativo, possibilitando a sua indefinição das fronteiras entre presente, passado e futuro. Como podemos ver nesse trecho, acabou? Não. Nesse trecho do romance A Paixão, segundo GH. Ó, meu amor desconhecido, lembra-te de que eu estava... Pessoal, é um trecho um pouco grande para ler. Eu vou Não deixar entendi ele... muito. Ok, desculpa. Não pode falar. Se não entender muito bem, é o seguinte, o Eu tempo não entendi o cronológico... tempo psicológico. Cronológico eu entendi que ele é relacionado a dia, a horas, minutos, segundos, dias, meses, etc. Também relacionado a como você conta o tempo Na no hora que eu texto, tô, né? na hora. É o seguinte, o tempo psicológico é o tempo na minha cabeça, onde eu posso fazer referência a qualquer divisão de tempo que a gente tem, não necessariamente respeitando a divisão do tempo cronológico, em passado, presente e futuro. Eu posso misturar futuro, presente e passado. A ordem aqui, quem determina é a consciência da personagem. Entendeu? Como assim? Quer dizer que ele pode fazer, por exemplo, uma citação. Ah, eu me lembro de quando escalei aquela montanha gélida. É quase impossível. Um exemplo? Não sei, professor, não entendi. A marcação do tempo é só isso aqui, ó. A marcação do tempo não precisa respeitar a ordem passado, presente e futuro. É porque não vai dar tempo. Na próxima aula de produção a gente retoma essa explicação, mas o texto basicamente ele é autoexplicativo. Quando você lê, você vai entender. Se não Vai entender, ter pode me dever, professor? perguntar no WhatsApp, tá bem? O dever vai ser vocês lerem isso aqui, porque isso aqui vai ser, ó, muito importante. Vocês não têm noção. Leiam com calma, com atenção. Se tiver dúvida, me pergunta, que assim que eu ver a mensagem eu respondo, tá certo? Mas Só não fique com a dúvida na cabeça de vocês. se nós quisermos, nós podemos tirar na próxima aula também. Também, pode ser. Bom, vou ficando por aqui. Até mais, pessoal. Eu ia dar tchau, ele saiu. Não, 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 não.